Oi pessoal, tudo bem? Pra quem me acompanha aqui no canal sabe que eu estou passando pela transição capilar. Aqui no canal tem um vídeo completinho falando todo o meu processo aí, todas as fases do meu cabelo até a transição. E como vocês podem ver, eu tô totalmente diferente, cortei mais o meu cabelo, tirei as pontinhas loiras também, então agora eu tô toda morena e a cada dia que passa um pouquinho mais cacheada. E pra quem já passou ou pra quem está passando pela transição sabe que é muito difícil, muito complicado e na maioria das vezes a pessoa ainda tem química no cabelo, tem progressivo e algum restante de alisamento ou algo do tipo. E no meu caso também não foi diferente. Eu tenho boa parte do meu cabelo que ele ainda tá com progressiva, então eu comecei a pesquisar sobre texturizações. A texturização serve pra dar uma textura, no caso cacheada, pra aquela parte que tá com química. Então ela não prejudica o cabelo, não tem nada de químico nisso, é só pra dar realmente uma textura naquela parte que tá lisa e assim ficar com o cabelo mais uniforme, o que ajuda mais ainda na transição, porque você não vai ficar escovando o cabelo, não vai ficar fazendo chapinha, você vai estar dando aquela estimulada no seu cabelo a formar os cachos. A primeira texturização que eu fiz foi com coquinhos e a minha primeira experiência eu fiz com o cabelo molhado. Então a primeira vez que eu fiz, eu nunca tinha feito texturização na minha vida, foi muito difícil porque eu não consegui prender os coquinhos e eu fiz com ele molhado, então ele demorou horrores pra secar. No dia seguinte ele não tinha secado, ficou uma coisa meio assim, mas ainda assim eu gostei do efeito, só que eu fiz com cachinhos menores, então ele não ficou efeito cachos, ficou um efeito mais de cabelo crespo, porque os cachos ficou mais enroladinhos. Mas eu gostei, eu achei bem legal a princípio, pela primeira vez que eu tinha feito. Pouquinhos, o meu cabelo tá úmido, não tá tão encharcado, ele tá mais úmido. Bom, finalmente consegui terminar, demorei bastante porque eu nunca tinha feito. A minha maior dificuldade foi prender as pontinhas, porque elas soltaram algumas, principalmente nessa parte de baixo eu refiz umas 2 vezes. Depois eu fui pegando um pouquinho da prática e eu fui passando bastante creme nas pontinhas pra ficar mais molhadinho. Eu vi alguns vídeos de algumas meninas e algumas não colocavam nada. Eu tive que colocar esses elastiquinhos pra prender, não sei como que vai ser pra mim tirar isso amanhã. Vi também de colocar o grampo, só que como eu vou dormir, eu acho que o grampo vai me incomodar depois da noite. Então eu coloquei os elastiquinhos e ficou assim. Tô me sentindo a Crazy Eyes da série. É muito estranho. Mas eu vou dormir e amanhã eu mostro pra vocês o resultado. Coloquei essa touquinha pra mim dormir pra ter menos atrito possível com o travesseiro. Estão todos intactos. Eu pensei que ia desmanchar. Bom, então eu vou tirar os cachinhos e vou soltando. Eu vi que algumas meninas usam um pouquinho de óleo. Só que eu vou ver como que vai estar a textura pra que o cabelo não fique muito pesado. Eu tô sentindo que o cabelo ainda tá um pouco úmido. Eu fiz, era um pouco tarde, mas já tem umas 6 horas, eu acho, desde a hora que eu fiz. Então, esses aqui de cima mesmo eu tô sentindo que tá bem úmido. Eu passei bastante creme e bastante gel também, mas não secou totalmente não. Tá bem seco, mais seco do que molhado. Olha que lindo que ficou aqui. Mas essa parte aqui, ainda mais que eu fiz a mecha um pouco mais grossa, eu tô sentindo que essa parte da raiz, as pontas estão bem secas já, mas que tá um pouquinho úmida. Eu não tô tão feliz assim com o resultado, porque o meu cabelo não secou totalmente, mesmo dormindo a noite inteira. Tudo bem que eu fui dormir bem tarde, ainda é cedo, mas ele não secou totalmente, então não definiu tanto. Mas a parte que eu queria, que era as pontas, eu achei que deu uma definição bem legal. Bom, se passaram aí um tempinho, meu cabelo já tá totalmente seco. Ficou assim. Eu consegui tentar ao máximo de dar um pouco de volume nele. Eu não quero ficar mexendo muito para que ele não perca a definição, porque boa parte dele ainda tá lisa, então eu gostaria de um pouco mais de volume. Mas eu gostei bastante do resultado. Eu acho que quebrou um galhão, assim, pra essa parte mesmo que tá lisa. Mas, de uma forma geral, eu gostei. Como eu disse, é um pouco diferente da textura normal, assim, do meu cabelo, quando ele tá mais curto. Mas ficou bem definidinho. Eu achei bem bacana. Essa foi a minha primeira experiência com essa texturização de coquinhos. Então, eu acho que conforme vai passando o tempo, eu acho que a gente pega um pouco mais de prática, vai conhecendo outros truques. Mas, de uma forma geral, pra primeira vez, eu achei que ficou bem legal.
Eu achei bem legal a princípio, pela primeira vez que eu tinha feito, mas eu não desisti e tentei fazer a segunda vez. Na minha outra experiência, eu fiz com cachos maiores, porém na frente eu fiz só a franja e foi um desastre. Então eu decidi fazer uma segunda tentativa, só que nessa segunda vez eu fiz um pouquinho diferente. Eu fiz menos coquinhos, eu vou mostrar pra vocês. Atrás eu só fiz 4. E aqui também eu só fiz 2 e fiz a franja separada pra ver se os cachos ficam um pouco mais largos, porque da primeira vez ficou muito fininho, então eu quis tentar fazer nessa divisão pra ver se tem alguma diferença. E eu achei que daquela vez tinha ficado úmido por causa do tempo, mas não, essa técnica demora muito pra secar o cabelo. Então já fez muitas horas que eu tô com ele, então eu vou soltar pra ver qual é o resultado, se fica diferente da primeira vez. Ó, os cachos ficaram um pouquinho mais largos mesmo, como eu esperava. Só que na raiz não ficou tão definido. Eu acho que como a mecha era muito grande, pode ser por isso. Esse cabelo vai ficar bom não. Na hora que eu soltei, eu fiquei chocada. E eu ri tanto que meu marido veio ver o que tinha acontecido. Olha a minha... Então a segunda experiência não foi lá essas coisas, mas eu não desisti, porque um dos coquinhos foi o que eu mais senti confortável pra dormir. Então eu acho que isso vale super a pena. Então eu testei a terceira vez e eu simplesmente me apaixonei, ficou super legal. Então foi uma texturização que eu já adianto pra vocês que foi uma das minhas favoritas, justamente isso, pelo conforto de dormir. Depois que eu fui fazendo outras vezes, eu peguei o jeito, então eu prendi o jeito do cabelo que conseguia fazer com a liguinha e tudo. Então foi super prático, deu super certo e foi um dos mais confortáveis. Terminei então de fazer todos os coquinhos. Eu fiz coquinhos maiores, então a divisão ficou um pouquinho diferente, mas assim o cacho fica um pouquinho mais grosso. Eu também fiz texturização com papel alumínio, só que eu fiz ele um pouquinho diferente, que eu fiz com um rolinho um pouquinho mais grosso do que normalmente as meninas fazem, do que eu pesquisei na internet. Ele foi o que, assim, que eu fiquei mais apaixonada no resultado. Ele ficou muito semelhante com o tipo do meu cacho natural, ficou um cacho um pouco mais largo, só que ficou um cacho definido, ficou lindo. A única dificuldade que eu senti foi pra prender o tal do alumínio, porque como eu fiz ele mais grosso, ele não ficava muito fixo na raiz. Então eu enrolei e também umedeci o cabelo, ele tava seco, umedeci, então secou super rápido. E a ponta também do cabelo, como meu cabelo tá meio repicado, a ponta ficava soltando, então eu senti muita dificuldade nisso. Só que como eu tava em casa nesse dia e eu fiz durante o dia, eu consegui ficar com ele normal, sem soltar, e depois eu soltei ele, ficou com um acabamento incrível. Só que de cara eu já vi que era um método que eu não conseguia dormir com ele, porque eu não senti essa praticidade pra prender, justamente porque o rolinho que eu fiz era um pouquinho mais grosso. Então talvez se eu fizesse mais fininho, fosse mais fácil, só que ia ficar muito cacheadinho e eu queria testar formas de texturas diferentes com um cachinho um pouco mais largo. Hoje eu tô aqui pra testar a texturização com papel alumínio. Fiz um ganchinho assim, tá vendo? Aí eu vou pegar aqui a mecha, eu vou dar uma torcidinha só pra juntar o cabelo. Vou prender esse ganchinho e amassar. Aí agora eu vou vir enrolando o cabelo. 1000 horas depois eu voltei, terminei de enrolar todos. Achei muito difícil, porque o meu cabelo tá curto, tá um pouco repicado. Pra prender essas pontinhas aqui do cabelo foi muito difícil, mas estão todas presas. Algumas eu torci, tive que passar um elástico, outras colocar um grampo, porque é muito difícil de parar. E em cima também foi um pouquinho difícil, até porque eu fiz a mecha um pouco mais grossa. A minha intenção era de fazer um cacho um pouco mais espaçado, tipo esse daqui.
Só que não deu, porque o meu cabelo tá curto e repicado, então eu tive que ficar assim, mais juntinho. Cachos todos soltos. Agora eu vou abrindo eles pra tirar esse efeito de Maísa. E é legal muito essa parte de passar um pouquinho de óleo nas mãos, porque você vai soltando assim os cachos e ele ajuda a não perder tanta definição e não ficar com aquelas pontinhas muito secas, sabe? Gente, esse é o resultado! Eu adorei! Eu gostei muito. Essa mecha aqui da frente ficou um pouco mais definida do que essa parte de trás. Eu acho que se eu tivesse deixado mais tempo, ele ia dar mais definição ainda. E eu adorei o efeito que ficou. E pra fechar esses testes de texturização, eu usei o famoso Curveforms, que é essas molinhas. Agora que eu terminei de enrolar todos, eu venho com o borrifador, só com água mesmo, e dou uma molhadinha. Molinhas. Eu já tenho há muitos anos, pra quem me acompanha na rede social desde muito tempo sabe que eu já usei várias vezes. Quando eu tinha cabelo comprido eu usava, eu adorava e eu realmente acho que é uma coisa que vale super a pena, que é super bacana. Normalmente eu faço ele com o cabelo seco, porque dependendo de como o cabelo estiver molhado, ele pode entrar meio tortinho os fios e ficar meio amassado, meio aquele feito mastigado. Então eu prefiro colocar com o cabelo seco e depois umedecer as molinhas, porque elas são meio abertinhas, e o cabelo seca lá dentro. Ele fica com um efeito bem legal, eu gosto muito, porque fica aqueles cachos mais abertos. Porém, ele não dura muito tempo, ele dura pouco e é extremamente horrível pra dormir com eles. Ele dói muito a cabeça. Quando eu tinha o cabelo comprido, ele ficava só nas pontinhas, então essa parte da minha cabeça ficava toda livre. Agora ele fica na cabeça inteira. Por mais que ele seja molinho, ele incomoda muito, assim. Então, se você quiser fazer uma texturização pra você ficar durante o dia e depois você soltar, ele é legal. Agora, pra dormir, assim, se o seu cabelo estiver curto, eu não recomendo, porque a experiência é péssima. E a minha favorita master em questão de conforto é o Coquinhos. A primeira vez eu falei, eu acho que esse negócio não vai dar certo, mas aí você começa a testar as formas que o seu cabelo pode dar. Então, fazendo com mechas maiores, ele fica bem legal. E a dica é não faça franja sozinho, porque às vezes não dá certo. E na questão da forma, do estilo que ficou, com certeza foi do papel alumínio. Eu adorei. Uma pena que eu não consegui prender o suficiente pra conseguir dormir com eles, porque eu tenho certeza que ia ficar lindo. Na questão de durabilidade, é muito relativo. Meu cabelo, por exemplo, nesses vídeos, ele tava um pouquinho maior, então a quantidade de progressiva de alisamento que eu tinha era grande também. Agora só em pequenas partes. Então, como ele tava maior, ele tinha mais progressiva. Consequentemente, não tava durando muito, porque no dia ficava lindo, às vezes até passava spray pra durar. Só que aí no dia seguinte, eu tinha dormido, ele amassava e boa parte voltava aquela parte mais lisa, ou ficava uma coisa indefinida, nem cacheada, nem lisa, sabe? Então, essa durabilidade vai depender muito do seu cabelo também. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E pra quem tá aí na transição, não desista. É difícil, tem dia que o seu cabelo não acorda bom, tem dia que a texturização não dá certo, mas continue firme, teste outras coisas, teste a melhor texturização pro seu cabelo, e mesmo se alguma não ficar boa, teste mais uma vez até você se adaptar com a técnica, porque por experiência própria vale super a pena. Agora que eu fiz esse novo corte no meu cabelo mais curtinho e mais repicado, eu tô conseguindo finalizar ele sem nenhuma texturização, então eu tô fazendo uma finalização nova. Se vocês quiserem, eu posso gravar vídeo mostrando pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês e tchau, tchau!